Sei que você deve estar pesquisando igual o condenado, vendo notebooks bons com ótimos custos-benefícios, principalmente porque está perto do dia do consumidor, ou esteja no dia do consumidor, que seja tanto para trabalho ou até para jogar um joguinho leve, por aí vai. Nesse vídeo vou trazer alguns notebooks. Se você não me conhece, eu sou o Robot, bem-vindo aos Robóticos e venho trazendo essas recomendações. Sugiro se inscrever, se gostar do vídeo dê like, pois isso ajuda o canal. Agora sim, partiu! Um aviso importante, quem está editando o vídeo é o Wendel, que eu vou chamar de editor pastelada, é isso. Então se gostar da edição dele e quiser que ele seja seu editor, o contato dele estará na descrição. Sim, acabei de escravizar uma pessoa. Tô zoando, calma aí meu nobre, calma aí. Vou começar com a Asus. No caso, o famoso notebook Asus VivoBook Go 15. Ele tem um processador Ryzen 5 7520U, além de uma tela TN, que é bem ruinzinha, mas pela categoria é bem normal essa tela, principalmente por esses preços. Se você não sabe o que é esse painel, painéis TN tem uma fidelidade de cores ruins e piores ângulos de visões, mas eles são bem mais baratos que uma tela VA ou IPS. Sua memória interna pode variar em 256GB e 512GB, o que recomenda você pegar a versão com 512. Aqui ele não tem como colocar mais um SSD, mas tem como trocar o que já vem para o maior. Acredito que até 1TB, mas não sei se alguém testou com 2TB. Já na memória RAM, ele tem versões com 8 e 16GB. E é aqui que vem outra coisa ruim dele, pois a memória RAM é soldada, não sendo possível fazer algum tipo de upgrade. Em jogos ele se sai até que bem, mas recomendo mais para estudos e usos de Excel, planilhas e etc. Não que o SoC dele seja ruim para jogos, mas que tem outros com SoCs que são bem melhores para jogos. Mas para jogos leves e médios ele vai sair bem. Seu preço varia entre 2.300 a 2.600, sendo a versão Linux, que é a que eu mais recomendo, pois são versões mais baratas. Depois disso que você comprou, é só colocar o Windows, é bem fácil a instalação, vai por mim. Já teve promo onde ele ficou por 2.240, mas geralmente é nos preços que falei. Outro que recomendo é o Galaxy Book 4, principalmente o com i3 1315U, que talvez possa chegar aos 2.300 a 2.500. Ele é uma boa alternativa se você quer um notebook bom para produtividade, com boa carcaça, que é seu maior diferencial, pois aqui temos uma carcaça em metal, diferente dos concorrentes que é em plástico, além de uma tela IPS Full HD que traz mais fidelidade de cores junto com ótimos ângulos de visão. Além disso, ele roda até que bem jogos mais leves. Ele tem um desempenho, em teoria, mais forte que o Ryzen do notebook passado, mas como as placas AMD geralmente são fortes em jogos, poderá ter um desempenho parecido ou até um pouco inferior a esse Ryzen. Mas não espere rodar muita coisa pesada, ou que não haja stuttering, pois as placas da Intel mais baratas podem causar isso. Se você não sabe o que é stuttering, é praticamente o processador esquentar ao ponto de perder desempenho ao longo do jogo. Isso geralmente acontece mais em celular. Em notebook, sendo bem sincero, se eu vi é bem pouco. É mais os notebooks mais fracos que isso acontece. Não estou dizendo que esse aqui é fraco, tá? É por culpa da placa da Intel mesmo. Mas de resto é um notebook muito bom. Mas isso só pode causar mesmo em jogos médios barra pesados. Então se você não joga muito e quer algo de produtividade, vá nele. Que é sério, é um notebook excelente. Ele tem somente a versão de 8GB de RAM, não sendo expansível. De SSD tem a versão de 256 e 512GB. Ele tem outro slot NVMe, que acredito que seja até 1TB. Outro diferencial é que ele carrega via USB-C. Ele só tem a versão com Windows 11. Então se você quiser uma versão mais barata, não tem. Só tem o Windows 11 mesmo e é isso. Acer Aspire 5, Ryzen 5 ou Ryzen 7. Esse Acer fez bastante sucesso, tanto por conta do seu hardware e preço, pois ele tem umas belas especificações como o Ryzen 5 5500U ou o Ryzen 7 5700U, que é o que eu mais recomendo. 8, 12 ou até 16 GB de memória RAM, então sim, ele tem diversas opções. O que eu recomendo é o de 16 GB de RAM. O de 8
Eu até recomendo, porém, esse tem que ser a versão R74D, a última coisa do modelo, tá? As últimas letras do modelo. Pois nesse, os 8 GB é soldado, tendo slot livre, podendo fazer dual channel, no caso colocando outro pente de 8 GB. E sim, esse é o lado ruim desse notebook, que a memória é soldada. Porém, diferente dos outros dois, tem um slot para expansão de até 16 GB. Ele tem versões de 256 GB e 512 GB de armazenamento. Ele tem mais um slot NVMe e um extra SATA, que em resumo, NVMe, memórias muito rápidas, SSD SATA, velocidade até que rápida, e HD que é muito lento. Pelo menos tem como fazer. No meu não tem como, F. Ele tem uma tela IPS em Full HD. Ele tem a versão Linux e Windows 11, o que recomendo novamente ir na versão do Linux, pois é mais barato. Seu preço e promoção é muito boa. Já viu o Acer Aspire com R74D por 2.475? Geralmente ele fica entre 2.400 a 2.700. Sei que teve alguns que reportaram que no início ele reiniciava muito, mas o tempo passou e eles falaram que parou esse problema após atualizar a BIOS. Quem teve, por favor, coloque nos comentários sua experiência. Aliás, esse era um dos lotes que estava pensando em ter. Até achar um Asus usado baratinho, mano. O próximo é de uma empresa bem polêmica, para não dizer pouco. Sim, vou recomendar ele. Positivo R15. Tanto a versão com Ryzen 5 5500U, os que receberam com Ryzen 5 5625U, que são um pouco mais forte, ou o Ryzen 7 5700U. Ele tem uma tela IPS Full HD, alguns reportaram que vieram 6 bits em vez de 8, que em resumo a tela tem cores menos fiéis, no caso 6 bits, 8 bits é melhor. Já de memória RAM, é aqui que ele se sai à frente de outros notebooks, pois ele tem 2 slots. Sim, você não ouviu errado, 2. No caso, você conseguirá fazer dual channel com ele. Indo para as versões, ele tem versão com 4 GB para o Ryzen 5 5500U, mas esse não recomendo de jeito nenhum. 8 GB, 16 GB e 32 GB para o Ryzen 7. Ele tem versões de 256 e 512 GB de memória. Porém, aqui vem o lado ruim do notebook. Ele não tem outro slot de SSD, então se quiser mais memória terá que trocar o SSD, o máximo é 1TB, segundo a fabricante, então não sei se 2TB vai. Testem aí. Outro ponto é a carcaça, pois como o notebook é barato, sua carcaça é de plástico reutilizável, o que o deixa menos resistente que o plástico comum. Ele tem versões com Linux e Windows, e novamente a versão mais barata é a com Linux. Já o preço, meu amigo, de todos dessa lista é o que mais vale a pena, porque varia entre 2.200 a 2.500. E eu não estou nem de zoeira, isso aqui não é nem com Ryzen 5 5500U. Eu tô falando até de Ryzen 7 5700U. Sim, já teve pessoas que compraram o Positivo R15 com Ryzen 7 5700U por 2.200 na Shopee. E sim, da loja oficial da Positivo, tá? Sendo o que mais vale a pena. O socket é bem forte pelo preço. E antes de alguém vir dizer mal da Positivo, cara, esse diferentemente veio com um socket bom, preço melhor ainda, então sem preconceitos aqui, beleza? A não ser que você tenha tido uma experiência ruim com ele, aí é outros 500. Agora, se você vai lá e xingar empresas, assim, vendo que todo mundo tá começando a elogiar o notebook, todo mundo que testou gostou do notebook e só fez alguns pontos ruins dele, mas no fim é um produto muito bom, meu irmão, aí também não dá, né, cara? A não ser que você tenha tido uma experiência ruim, aí eu entendo. Agora, se você não teve e tá com receio de positivo, irmão, isso aqui pelo menos é bom. Diferente de alguns, né, com Celeron, Pentium, esses aí, meu amigo, vá longe. Esses aí não valem nem a pena, nem aqui, nem no inferno. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e que a indicação/recomendação tenha lhe ajudado a escolher o melhor notebook para comprar no Dia do Consumidor.